Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Antigamente não, né? Os judeus, eles têm um costume de orar sempre nos mesmos horários, 3 orações por dia. Às 9 da manhã, às 3 da tarde e ao pôr do sol. Então aqui, Pedro e João, os discípulos de Jesus, estavam subindo ao templo na hora da oração. E isto é, às 3 horas. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, erga-te e anda." E segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Amém? E Júlia, o que essa palavra, né, ela tem falado nos nossos corações? Gente, eu estava meditando aqui, não sei se o som tá muito alto, eu coloquei o som de fundo, eu gosto por causa dos barulhos externos, né? Como eu não tenho um lugar para fazer a palavra, tem que ser aqui na minha casa e às vezes vem barulho de cachorro, então eu ponho o somzinho, amém? Enfim, o que aqui quer dizer? Que Pedro e João, os discípulos de Jesus, eles iam todos os dias ao templo orar a Deus às 3 horas da tarde, né? Como nos outros horários também, como costume dos judeus. E, gente, tinha um aleijado que ele era colocado todos os dias na frente do templo. Júlio, o que isso quer dizer? Boa noite, Jaque. Obrigada, Aninha, por avisar. Isso quer dizer que lhe faltava uma parte do corpo, né? Aleijado é quando ou falta um membro, ou nesse caso que ele não conseguia andar. E o que é isso? Muitas vezes a gente está nessa situação desse homem que era aleijado. Às vezes nós precisamos que pessoas nos levem a palavra de Deus. Muitas vezes existe alguma parte de nós que ela está aleijada. E nós temos que ver o que tem nos deixado desse jeito. Se é um pecado, se é incredulidade, se é alguma dificuldade, alguma mágoa, né, em questão com a igreja ou com Deus. Às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida e você pode ter culpado Deus por alguma coisa, né, não entendido o processo dele. Então, o que tem te deixado aleijado que nem este homem? Que ele precisava ser levado à porta do templo. Gente, olha como que é interessante. Ele ficava na porta formosa do templo. Olha o nome da porta. Ele tinha acesso, se ele entrasse, se ele se levantasse daquele lugar, espiritualmente falando, gente, se ele acreditasse no nome de Jesus, ele poderia se levantar daquela situação que ele estava e ter alcançado o templo. Ele poderia ter alcançado a presença de Deus ali, ele poderia ter alcançado a misericórdia de Deus. Mas não, ele ficava todos os dias pedindo esmola. E quantos de nós não pedimos esmolas, falando no termo espiritual para as pessoas? Quantos de nós não falamos assim: você vai no templo, você vai para a igreja, você vai orar? Ora por mim, tá difícil lá em casa. Não é errado, gente, a gente pedir oração, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes a gente está como esse aleijado, a gente está na frente da nossa bênção, na frente de Jesus, mas a gente não sai dessa situação por algum problema em nós, ou alguma coisa que aconteceu, um pecado que nos impede de levantar e de alcançar dentro do templo o que tem acontecido, né? A presença de Deus, o que tem acontecido com você,
O que tem te deixado aleijado nesses dias, te impedido de alcançar aquilo que Deus tem para você? Então aqui diz assim, que Pedro e João estavam subindo ao templo, ou seja, eles iam buscar a palavra de Deus, eles não esperavam, né, que as pessoas dessem esmolas para eles. Eles não esperavam que as pessoas oferecessem um pouquinho do que elas tinham para ele. Não, eles se entregavam e iam à busca de Jesus Cristo. Eles iam orar, eles iam se prostrar, eles iam colocar a vida deles diante de Jesus todos os dias. E aqui dizendo, aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo. Ou seja, ele era carregado, ele não ia se as pessoas não levassem ele ali, dependia, a fé dele dependia da disposição das pessoas. A vida dele dependia das outras pessoas. Se as pessoas vão ao templo, eu vou. Às vezes a gente fica assim, eu só vou na igreja se a pessoa for comigo. Eu só vou orar se meu irmão, minha esposa, meu filho orar junto comigo. Enfim, eu não sei que situação você está passando, mas a gente tem que ter essa visão espiritual. Aí aqui fala, todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que estavam no templo. Ou seja, as pessoas alcançavam a bênção e ele continuava ali todos os dias, por causa que ele era aleijado. E a gente, lógico, gente, que existe isso no contexto físico, mas o que eu quero trazer aqui é no termo espiritual que a palavra está dizendo. Porque que muitas vezes a gente fica à beira, né, diante da porta formosa, diante da nossa bênção, diante do alcance que Jesus está aqui, gente. Não tem nada mais que impede. Você não precisa de ninguém para alcançar Jesus. Se você ajoelhar na sua casa e o Espírito Santo está com você, Jesus vai ouvir as suas orações. Então o que tem te impedido de buscá-lo? Aí diz assim, quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo, ou seja, ele falou, olha, vocês não têm alguma coisa para me dar? Será que vocês não podem me dar um dinheiro, alguma coisa, que eu estou necessitado? E muitas vezes nós somos assim, a gente chega e fala assim, olha, pastor, olha, irmão, a gente vê alguém que tem mais fé, né, no nosso conceito, acredita que a pessoa é mais forte, fala assim, olha, será que você não pode orar um pouquinho ali para mim? Será que você não pode ir na igreja por mim, pedir lá por mim, nas suas orações à noite? Ou será que você não pode dar um restinho do que sobrar da sua fé? Não, busque você pode. Jesus está aqui para nos curar. O que tem te deixado aleijado nesses dias? E aqui ele fala assim, fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, olha para nós, o que nós temos de diferente de você? Nós não temos nada, nós somos simples, olha nossas roupas. Pedro e João, eles eram discípulos, eles viviam com o que as pessoas davam para eles, eles não tinham nada. Então ele se colocou diante daquele mendigo e falou assim, olha, eu não tenho nada para te dar, falando no mundo físico. E ele disse assim, o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Quantas vezes a gente não olha para as pessoas que têm mais fé e fica olhando, nossa, aquela pessoa ali, se orar por mim, eu tenho certeza que hoje eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que eu vou receber a minha cura. Eu tenho certeza que eu vou receber aquele emprego que eu tanto queria. Não, aquelas pessoas são iguais a nós. A diferença é que elas sobem ao templo. É que elas vão em busca do alimento espiritual, é que elas leem a Bíblia, que elas oram, elas estão em constante oração, em constante busca, essa é a diferença. E Pedro diz assim, então afirmou-lhe Pedro, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Então o que eu quero trazer aqui hoje, o que tem te impedido de chegar a Jesus, de receber a bênção que Deus tem para você, aquilo que Ele te prometeu. Não possuo, o que eu digo para vocês é que nem Pedro, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda, ergue-te, saia dessa depressão. Gente, não é fácil, eu passo por lutas de ansiedade, de depressão, mas se eu encaixar nessa caixinha e falar, não, eu sou uma pessoa que eu preciso mesmo das outras pessoas orando por mim, eu preciso tomar remédio, não que é errado, gente, eu tomo meus remedinhos, eu oro, eu busco a palavra, eu vou em psicólogo, sim, uma psicóloga cristã que me ajuda muito,
Mas o que eu tô falando é que você não pode se acomodar. Você não pode ficar sentado diante do problema que você tem e falar assim: eu preciso da esmola dos outros, eu preciso da ajuda dos outros para sair desse estado que eu tô. Não, você não precisa. Você tem Jesus Cristo na tua vida e Ele é quem vai te tirar deste lugar. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Ou seja, quando ele deu Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, colocou a palavra de Jesus Cristo, plantou no coração daquele mendigo isso, os olhos dele foram abertos. Ele creu e foi curado. E muitas vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes, gente, porque assim, o que Deus tem para nossa vida já foi liberado lá na cruz. Porque antes mesmo de você nascer, Deus já sabia o que Ele tinha para você. Só que o que acontece? A cura de Deus, o milagre, o que Ele tem para nossa vida, não depende só, né? Na verdade, não depende só da nossa fé, né? Porque Deus, Ele já tem o poder. Deus não precisa da sua fé para te curar. Só que você precisa ter fé. E por que eu preciso ter fé? Porque você precisa acreditar naquilo que Jesus já fez para você lá na cruz. Daquilo que Ele já fez para você mesmo antes de você nascer. Das bênçãos que Ele já profetizou na tua vida, que Ele já te deu. Então a palavra, nesse momento, ela diz isso, e segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Ou seja, quando ele creu em Jesus, quando ele tomou posse da palavra, quando ele creu que Jesus Cristo pode fazer tudo pela vida dele, ele enxergou: poxa, tantos anos eu tô aqui na frente da porta e nunca ninguém me falou que é Jesus que cura, é Jesus que faz. Não são as pessoas, não somos nós, não sou eu, não é você, não é o pastor, não é o presbítero, enfim, independente da determinação, não é ele que faz, é Jesus Cristo que te cura, é Jesus Cristo que te liberta, é Ele que te cura, faz milagres na tua vida. E quando você acreditar, você pode precisar sim de pessoas. O pastor que está pregando, que está levando a palavra, o seu amigo que ora junto com você, que te abençoa, né, que está ali do seu lado, ele vai te estender a mão que nem Pedro. Só que a fé tem que vir de você. A força, o ânimo de chegar até a presença de Deus tem que vir de dentro de você. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Qual que é o salto que você precisa para se colocar de pé e firmar os teus pés hoje em Jesus Cristo? O que está te prendendo ainda nesse leito de enfermidade? O que tem te prendido ainda nessa questão, gente, que eu falo do aleijado, assim, no sentido na tua vida? O que tem ainda te prendido de receber aquilo que Deus tem para você, né? De chegar perto de Deus? O que tá te deixando nessa situação de enfermidade? É espiritual? É físico? É emocional? É o seu casamento? Às vezes a falta de alguma coisa que você não tem? Eu não sei o que tem te deixado desse jeito, mas Jesus sabe, você sabe. Então entregue tudo nas mãos de Jesus e creia que você não depende dos outros para ser curado, você não depende dos outros para receber o seu milagre, você não depende dos outros para orar, nem para confessar, para nada. Você depende somente de Jesus Cristo.